Estamos na metade inicial da Carta Sagrada de número 22, na quarta sessão do Tânia. Prossegue o Alter Rebbe estava procurando dissuadir os Hassidim, os discípulos de virem procurá-lo com o intuito de sanar questões comerciais, de pedir conselhos na área de negócios, de trabalhos, nas áreas financeiras, de como obter parnassá, sustento, ganha-pão, etc. E agora ele vai nos dizer, ele vai analisar mais a fundo qual é a razão mais profunda dessa busca de soluções. Por que de fato eles vêm e apelam ao Rebbe para sanar esses problemas, para resolver essas questões, buscando conselhos para solucionar esses problemas? Ele vai nos explicar porque esses problemas simplesmente atrapalham a vida, simplesmente essas questões. Nós somos seres humanos de carne e osso, no mundo material, e aqui onde nós vivemos, nós temos que encarar esses problemas, essas situações, nós temos contas a pagar, e etc., e nós temos pressões de cobrança e tudo mais, e portanto isso não só que ocupa tempo e espaço na nossa vida, mas também na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso coração, isso muitas vezes nos perturba, nos atormenta. Por isso, uma vez que isso nos traz preocupações, e às vezes essas preocupações evoluem até sofrimento, então o Alter Rebbe, ele diz, ele entende por que vem procurá-los com essas questões, porque as pessoas estão sofrendo, estão em dificuldades, né? Mas ele vai nos dizer que essa também não é uma justificativa, não é a forma de solucionar as dificuldades, assim ele vai insistir. Continua nos dizendo, Achayemet agid lashomim li, ki ahava mekalkelet ashura, veinei hiksut einaim shelo lirot haemet. Ele diz, no entanto, eu vou dizer a verdade para aqueles que me ouvem, para aqueles que estão dispostos, que estão prontos a me dar ouvidos. Então, nós encontramos uma citação dos nossos sábios que diz que o amor transforma a natureza, a ordem natural de conduta, ou seja, quando uma pessoa tem amor, e às vezes até sofre de amor, isso leva ela a fazer coisas que às vezes até não tem cabimento, ou a fazer coisas que são bem diferentes da sua conduta, da conduta padrão, da conduta normal, etc. Então ele nos diz, assim afirmaram os nossos sábios, que o amor, ele transforma, ele altera a conduta normal, natural, padronizado ou convencional das coisas. E esse amor acaba muitas vezes cegando os olhos da pessoa, isso age como um véu que tapa os olhos da pessoa, não permitindo que ela veja a realidade, que ela encare a realidade, acaba tampando os seus olhos. Ele nos diz aqui que tipo de amor está se referindo. Ele fala, Mirov ahavatam lechayei aguf. Na verdade, aqui existe um grande amor pela vida física corpórea. Por que Hassidim estão aqui agindo de uma forma que ele diz que não é normal, não é o convencional, não é lógica? Ele nos diz, isso é causado por amor. Que tipo de amor? O amor e o apego a vida corpórea. Na realidade, ele não está chamando os Hassidim de materialistas, ele não está insinuando que são pessoas voltadas aos prazeres físicos, etc. Ele nos diz, não, mesmo que esse grande zelo, amor, preocupação deles pela vida corpórea seja Leshem Shamayim, na realidade esse amor é em nome dos céus, voltado a uma finalidade celestial. Porque eles sabem o que? Eu quero cumprir as mitzvot. Mas para eu cumprir as mitzvot, os preceitos, eu preciso estar confortável, eu preciso me isentar de preocupações, eu preciso estar tranquilo.
Não só se para eu praticar a tzedakah eu preciso ter dinheiro e preciso poder ter dinheiro até a mais para poder dar tzedakah, mas em geral, para eu poder realizar, para eu poder estudar Torá, eu preciso ter tranquilidade na minha mente, para eu poder fazer todas as mitzvot, eu preciso estar sossegado, eu preciso desfrutar de uma boa saúde, eu preciso ter as contas pagas, eu preciso ter as necessidades da minha família cobertas e assim por diante. Então diz o Alter Rebbe, não é que simplesmente eles têm apego às coisas corpóreas, etc. Diz, não, isso é feito com uma finalidade, esse apego não é um apego físico pelo corpo em si, mas sim é algo voltado aos céus com uma finalidade espiritual. Lavod bo et Hashem berish peyesh veshalhevet gdolah me'ahavat nafsham et Hashem. Na verdade, diz o Alter Rebbe que ele sabe que a motivação básica, de onde vem até esse apego, essa vontade de suprir as necessidades físicas, corpóreas, materiais, na realidade o objetivo maior disso é algo celestial, é algo espiritual, seja que eles querem servir a Deus, eles querem estar assegurados na Parnassá para poderem servir a Deus com mais fervor, com fervor abraçador, que eles possam excluir do seu coração, da sua mente outras preocupações que os atormentem, possam então se concentrar no serviço a Deus com fervor, não é? Como com labaredas no seu coração, etc., com chama no seu coração. Então, esse é o amor que é proveniente da alma deles, o amor que eles nutrem por Deus. Mas para possibilitar isso, eles precisam que a situação física, material também esteja resolvida, acomodada. Por isso, quando há dificuldades nessa área, quando as coisas não estão se encaixando, quando está faltando no sustento, na Parnassá. Por isso, diz o Alter Rebbe, Ve'alken heitev chara lahem betzar aguf chas v'shalom Hashem yirachem. Por isso ele nos diz, quando ele, em função disso, seja que as dificuldades financeiras, comerciais até abalam a vida deles ou enchem sua mente e seu coração de preocupações, etc., isso acaba prejudicando o serviço a Deus, isso acaba impossibilitando se dedicar à Torá, à oração, ou a Kavaná com devoção, etc. Por isso eles ficam extremamente irritados quando, por assuntos corpóreos, eles são submetidos ao sofrimento, e esse sofrimento abala a sua estrutura. Que Deus os perdoe, que Deus tenha pena, mostre compaixão por todos. Então o Alter Rebbe diz que ele entende isso. Quer dizer, ele aqui está justificando e procurando mostrar até o lado meritório dos Hassidim, seja que eles não são capazes de suportar esses sofrimentos em absoluto, e às vezes esses sofrimentos de ordem física, material são tão intensos, a tal ponto que ele diz, às vezes isso faz eles perderem o juízo, não é? Eles perdem a cabeça, e isso se manifesta, ele diz, nessa própria atitude, no próprio fato de eles chegarem até aqui. Naquela época não tinham os meios de transportes rápidos que nós dispomos hoje, etc. Então lá, às vezes um Hassid, ele vinha de uma cidade longínqua. Então, para chegar lá no Rebbe, e às vezes no inverno, sem as estradas, e no meio de chuva, neve, e enfim, eram caminhadas ou em carroças e etc. Então, eram viagens longas, difíceis de suportar e etc., complicadas. E diz o Alter Rebbe, quer dizer, o fato deles empreenderem viagens como essas, vindo lá de lugares longínquos, ele diz, isso não é uma coisa lógica, mas por que eles estão agindo de forma não lógica ou irracional? Porque eles estão sofrendo, só que o sofrimento, a dor, o sofrimento às vezes tira o juízo, o discernimento da pessoa, ponto que ela não consegue suportar, e por isso eles vêm lechatet ragleihem meir leir lishol etzot merachok, a ponto de perderem o juízo, fazendo-os vagar de cidade em cidade. Como nós falamos, que eles vinham de lugares muito longínquos para chegar até o Rebbe e consultá-lo pessoalmente, procurando o conselho de longe. O Rebbe está dizendo que não faz sentido fazer todas essas viagens para vir
fazer esse tipo de perguntas num lugar onde o Alter Rebbe está querendo dizer, vocês vieram no endereço errado, que aqui nem cabe esse tipo de perguntas, não cabe dirigi-las a mim. Mas o Rebbe está dizendo que ele entende o que os leva a esse desespero, a essa situação. Velo shau el Hashem, porém ele nos diz que essa não é a atitude certa, ou seja, ele entende que aqui é um sofrimento, uma carência, uma dor, a preocupação, estão atormentados, mas o Rebbe fala, não adianta vocês quererem transferir isso para mim, não adianta vocês virem aqui fazer consultas e perguntas, quando o Rebbe na sua humildade e modéstia dizia que ele não é a pessoa certa a quem dirigir essas perguntas, e portanto o Rebbe fala que essa também não é a atitude certa, essa não é a reação correta por parte deles, dos Hassidim, que estão sendo atormentados por preocupações de ordem física, de ordem material, comercial. A reação deveria ser outra, como o Alter Rebbe vai começar a nos explicar. Velo shau el Hashem, lashuv eilav beruach nemucha, בהכנעת הגוף לקבל תוכחתו באהבה כי את אשר יאהב השם וכולי. Ele nos diz que aqueles que vêm aqui o procurar para se livrar das aflições materiais e físicas, eles não estão seguindo a recomendação, o caminho da Torá. Seja que o caminho da Torá, o que eles deveriam fazer, não estão fazendo, eles não estão se voltando a Deus. Às vezes, é aqui o Alter Rebbe está nos dizendo, quando a pessoa é submetida a dificuldades e ela tem disso sofrimentos, isso deve provocar na pessoa uma atitude de tshuvá, de arrependimento, de retorno a Deus. E aqui ele diz, no momento que vocês vêm me procurar para solucionar essas questões, vocês não estão se voltando a Deus para se penitenciar, para retornar a Ele com espírito de humildade, de submissão do corpo, etc. Como nos dizendo, talvez, por que Deus está mandando essas dificuldades, por que vem esses sofrimentos, para a gente se anular mais diante de Deus, para a gente se tornar mais humilde, para nós termos mais submissão a Deus. Então aqui o Alter Rebbe nos diz que esse pedido de conselhos que eles vêm dirigir a ele é porque eles estão em dificuldades financeiras, materiais, físicas. Isso é derivado, portanto, do amor que eles têm a esse lado físico, corpóreo, material, que isso acaba tirando o discernimento da pessoa, encobrindo a verdade, porque ele nos diz que, na verdade, a atitude e a reação deveria ser outra. Não vir pedir soluções mágicas ou conselhos ou etc, para se livrar desses sofrimentos e preocupações materiais, mas sim, o caminho correto, adequado, ele nos fala, consiste naquilo que dizem os nossos sábios, lekabel et haisurim be'ahava, receber os sofrimentos e com amor, aceitar os sofrimentos, saber que estão vindo, por quê, o que, não sei, mas recebê-los e com amor, e ele vai nos explicar já por quê. Como ele diz que et asher yohav Hashem yochiach, há um versículo do rei Salomão em Mishlei Provérbios, aquele que Deus ama, ele repreende. Então a pessoa também deveria aceitar esses sofrimentos, que como uma admoestação que vem de Deus, mas que isso vem por amor, como diz o versículo, que aquele que Deus ama, ele repreende. Se o filho do vizinho quebrou lá uma vidraça com a bola, desde que não seja a tua vidraça, talvez você nem vai tomar muita atitude. Mas se o teu próprio filho faz uma coisa errada, você vai repreendê-lo. Não só porque você sente que é a tua responsabilidade, mas porque você ama teu filho e você quer endireitá-lo, você quer colocá-lo no caminho certo. Então aquele que ama, repreende. Ele não se omite, ele não se ausenta, pelo contrário, se precisar chamar a atenção, etc., ele faz isso. Então, ele nos diz, se uma pessoa está sendo submetida a sofrimentos, isso pode significar que Deus o está repreendendo, então ele não deve fugir disso, pelo contrário, ele deve aceitar isso e aceitar com amor. Ele deve saber que esse sofrimento que está lhe sendo imposto, isso é um sinal de amor a Deus, porque aquele que ama, repreende.